Salve galera! Estamos aqui diretamente dos estúdios da Estação Teresina. Vamos dar início aqui ao Ousado Cast. E hoje tem uma presença especial aqui do homem que o currículo dele é fenomenal. Bielzada, tá na área, craque do futevôlei. Vai aqui ter uma conversa com a gente, resenhar hoje aqui juntamente com o Ousado. E eu já queria apresentar ele a vocês. Biel, seja bem-vindo, meu irmão. Eu sei que sua agenda aí é lotada, é viagem para cá, viagem para lá, mas obrigado por ter aceitado o convite, falar um pouquinho da tua história aqui com a gente. Obrigado, meu irmão. Show de bola, Júnior. Satisfação enorme estar aqui, né? Esse ano foi um ano que, poxa, mais eu estou viajando, né? Então, acho que desde janeiro aí, quando começou aí a temporada mesmo, eu passei um final de semana só. E vou passar esse final de semana aqui junto com vocês, né? Conseguimos aqui organizar esse podcast aqui para falar um pouco, né, da vida do Biel hoje, da vida profissional, um pouco também do pessoal, né? Então, vamos nessa aí, que seja uma conversa bacana, sadia, um pouquinho de polêmica aí. Tem que ter, viu? Mas é isso, Júnior. Então, vamos nessa aí. Te agradecer pelo convite, meu irmão. Tamo junto, minha máquina. E de já vamos começar, né? Vamos falar muito do Biel atleta, né? Jogador, mas vamos falar também do Biel fora das quadras. Quem é o Biel? Apresenta pra galera aí direitinho. Muitos te conhecem como Biel, mas é Gabriel, como é teu nome? Idade, casado, solteiro, tem filho, não tem? Fala um pouquinho pra gente aí do Biel fora da quadra. Júnior, me chamo Gabriel, né? Gabriel da Silva Lima. Eu, pra minha ex-namorada, né? Hoje eu sou solteiro. Minha ex-namorada, eu falava pra ela, ó, pra muitos, né? Sou Biel Fute. Mas pra você, o Gabriel, né? Porque vida dois, né? Vida você e a sua parceira. Então, acho que não diferencia muito. O futebol, ele elevou um pouco o patamar do Biel, então, graças a Deus, né? Biel é um pouco conhecido aí pelo os seus títulos, a sua trajetória dentro do esporte, então, agradecer primeiramente a Deus, ao futebol aí também. E o esporte, né, mano? Então, em si, o esporte, ele salva. E sou Gabriel da Silva Lima, tenho 25 anos, né? Sou pai da Pietro Stephanie, minha filha linda, papai ama muito. E hoje eu rodo o Brasil todo por ela, né? Eu acho que ela é a minha maior motivação, porque eu acho que o que eu não tive na infância, né, por mais que meus pais lutaram muito para me dar o melhor, eu ainda queria o melhor, entendeu? Mas hoje eu faço isso por ela, né? Luto diariamente, então treino por ela, eu vou na academia por ela e hoje, graças a Deus, aí eu tô conseguindo aí dar o melhor para ela, não deixando nada faltar. E é isso, meu irmão. É isso. Para muitos, Bielzada, né? Mas pros íntimos, pra família, pra filha, o Gabriel da Silva Lima, onde tem muitos defeitos, muitas qualidades, né? E é isso, meu irmão. É isso aí, Biel. E aí, Biel, como foi teu primeiro contato assim com as quadras, né, com o futevôlei? Foi aquela coisa de amor à primeira vista? Ou você praticava outro esporte? Que época foi da tua história aí, da tua vida que tu conheceu o futevôlei? Você falou um pouquinho que muda vidas, né? O esporte é lindo porque ele tem esse poder, né, de salvar vidas. Então, fala um pouquinho pra gente como foi esse teu contato com o futevôlei, o que é que você fazia antes do futevôlei. Rapaz, Júnior, eu jogava futsal, né? Tipo, na minha cidade tinha a CBFS, que era a Confederação Brasileira de Futsal, tinha o CT de treinamento da seleção brasileira era lá. Então, quando eles iam, tipo, para alguma viagem internacional, eles vinham, concentravam pelo menos, acho que 3 semanas, entendeu? Um mês lá, que era justamente na Iparana, Caucaia, Ceará. Então, lá tinha o CT e a gente participava, né? Tipo, da escolinha lá. Jogava futsal, tipo, passei a base toda lá no futsal, sub 13, sub 15 e sub 17.
E daí eu conheci o futevôlei através de um amigo, né? Na verdade, tipo, meu primo já jogava, mas tipo, ele não falava tanto, né? Porque era o hobby deles. Então tinha um grupo ali do meu primo que é mais velho que eu. Tem a sua faixa etária ali de 32, 33 anos. E tipo, ele jogava, só que eu não ligava muito, sabe? Não ligava muito, porque era um local que era privado, era fechado, então, tipo, antes o futebol não era tão divulgado, né, como é hoje. E daí eu estava na escola ali no sexto ano, por aí, no sexto, sétimo. E daí chegou um amigo falando que ia abrir uma escolinha. Inclusive eu agradeço muito esse cara, agradeço ao projeto, que é a CEF, projeto que saiu aí lá na Imparana, hoje eu chamo ele de tio Jorge, entendeu? Acho que é um carinho, um respeito que eu tenho. Então saiu o Nen, né? Então acho que os dois principais atletas do estado do Ceará que hoje conseguiram se profissionalizar surgiu do projeto. Então esse meu amigo ele chegou lá, entendeu? E foi divulgando esse projeto e que tinha o professor era o Rafinha, que no momento era o melhor do estado, naquele momento ele era o melhor do estado, cara, poxa, hoje pra mim é de todo o estado do Ceará, o futebol mais bonito, incluindo eu e o Nen. O cara era muito plástico, entendeu? A pegada dele de chapa, o ombro, o shark ataque, a balançada, então era um futebol bonito de se ver. E daí a gente fomos lá, né? Tipo, eu mais novo, o Nen já era mais velho ali. Então tinha meus 12 ali, o Nen já ia eu ia pra 13, o Nen já ia pra 16 ali. Então, eu por ser mais jovem, não tinha muito esse contato, era franzino, entendeu? E jogava só com a chapa. E já eles eram mais, tipo, tinha um porte físico maior, então já conseguia colocar o peito. E no início, cara, foi um pouco complicado, porque jogava eu e o meu parceiro, que é o Douglas, hoje está em São Paulo lá, juntamente com o Zé Borboleta, estão na mesma arena lá, dando aula, graças a Deus, né? Futebol ele conseguiu também direcionar, né? Hoje os meninos estão dando aula, estão bem, né? Estão levando como uma profissão. E, e é isso, aí voltando. E eu jogava com ele. Os meninos tudo na faixa etária do Nen. Quando iam jogar, conseguia fazer algum ponto e a gente só de zero, velho. Zero. 12-0 a primeira partida, a segunda 12-0, terceira 12-0. Aí inventaram uma regra. 6-0 elimina. Pra ser mais rápido, né, velho? Porque eles já davam um jogo. Então a gente não conseguia jogar ainda. E cara, 6-0. A gente saía. E tinha muitos, velho. Tinha muitos. Então, era molecada, era da faixa etária do Nen ali e da minha faixa etária. Então, ficava assim, uns 20 jovens na beira da quadra pra jogar, mano. Então, futebol sendo dupla. Então, caramba, velho. E nesse período aí, Biel, quem foi tua principal influência ali? Aquele cara que tu se inspirou? No caso, foi esse Rafinha aí, que foi teu professor. É Rafinha, né? O nome dele? Rafinha. Cara, ele, na verdade, quando surgiu a escolinha, ele era o professor, só que ele deu 2 aulas pra gente, né? E saiu, não sei qual foi o motivo, né? Também era um cara que, tipo, rodava bastante, tinha bastante compromisso. E daí nós ficamos, pô. Entendeu? Então, nós por nós ali. E, cara, tipo, minha maior motivação era os meus amigos, mano, entendeu? Era os meus adversários dentro do futebol, né? Porque eles ganhavam e ficavam tirando onda, pô. E é muito ruim você ser o pior Uma da turma, resenha. entendeu? Verdade. Então, eu disse, caramba, eu nunca gostei, entendeu? Eu nunca gostei. Eu sempre quis mostrar que eu podia e que eu posso. E minha maior motivação foram eles, velho. A maior motivação. Eles ganhavam, ficavam tirando onda.
E eu disse, caramba, mano, a gente tem que melhorar. E daí começamos a fazer um ponto, porque 6-0 elimina, só que fizesse o ponto ficava até os 12. Daí que fizemos... Pra continuar até os 12. Exatamente. Aí começamos a fazer um ponto, dois, aí daí fomos pegando o jogo, pegando o time da bola, entendeu? Antigamente era um pouco também mais difícil, né? Eu, nem, tipo, os meninos, a gente começamos com a bola de campo, né? Não é igual hoje, que em todo canto tem uma bola de futebol, todo canto tem uma rede, uma marcação. Então antes foi com a bola de campo, a rede era uma redezinha surrada, entendeu? A marcação era com o pé, porque tipo, a escolinha era só terça e quinta. Entendeu? E como tipo, foi algo que, pum, contagiou mesmo, tipo assim, a gente, então eu me apaixonei logo, entendeu? Já fui abandonando um pouco o futsal, nem também, então rapaziada também lá, os nossos amigos do mesmo jeito. E daí fomos se apaixonando, entendeu? Pelo esporte, começamos a levar a sério mesmo. Aí nem foi o primeiro assim que se destacou, né? Hoje eu uso ele como referência, né? Porque ele foi um cara que no nosso meio ele se destacou, ele foi o primeiro. E daí eu vim logo em seguida, né? Tipo, pegando ali o exemplo dele, que ele treinava bacana. E tipo, como a gente é do mesmo bairro, né? Querendo ou não, primo ali, eu jogava contra ele, entendeu? Vocês são primos mesmo, Somos primos, legítimo? só não, legítimo não, primo segundo, Segundo. afastado, segundo, Certo. terceiro. E eu usei ele de referência, né? Tipo, ele se destacou e logo em seguida assim veio eu. Só que minha evolução ele teve Uma parcela. uma parcela aí e uma parcela muito grande, entendeu? Fala um pouquinho desse processo aí, como é que foi até chegar hoje, né? Ser profissional, os primeiros passos ali, teve um apoio. Você falou aí da dificuldade que era, né? Não é como hoje, mas não tinha alguém ali que incentivava, levava a bola, tentava ajudar vocês de alguma forma nesse período. Júnior, tiveram, tipo, muita gente, né? Inclusive, tipo, o tio Jorge, para não deixar a gente só treinar na terça e na quinta lá, ele também disponibilizou bola e rede pra gente levar pra praça. E todos nós, né? Todos nós moramos perto da praça lá. Eu fiquei sabendo que é uma vilinha, né? Que É saiu uma aí. praça da Iparana, né? Onde tem os primeiros a sair foram eu, Nen, aí agora vem o Zé, veio o Pirê, veio o Esquerda, entendeu? Tá vindo mais o Tratorzinho, né? Tá vindo mais uma galerinha aí. E o que acontece? Aí ele liberou uma bola, uma rede e a gente ficamos jogando, entendeu? Ficamos jogando, fomos evoluindo e como eu falei, o Ney foi se destacando porque foi treinando, entendeu? Foi dando o jeito dele, nem chegou a treinar sozinho. Eu não gostava muito de treinar, só queria bater pelado, mas também eu era criança, entendeu? Era uma criança e tipo usava ali como hobby futebol. Não sabia que eu ia me tornar profissional, entendeu? E é, falar um pouco da trajetória, como você falou aí, né? Uma trajetória, acho que um pouco difícil, porque para ser profissional de futebol você tem que passar pelo um processo, esse processo ele é doloroso. Cara, tipo, eu comecei como amador, na verdade, lá em Fortaleza, né? Porque, tipo, na Iparana, cara, ali é o berço do estado do Ceará, entendeu? Cara, é um dom, velho. É um dom que do nada surge um jogador. Entendeu? Então, tipo, eu nem surgi o primeiro, né? Aí depois veio eu. E nessa, tipo, lá era categoria, né? No estado do Ceará era o Série A, que eram os profissionais, né? E tinha os Série B, B. que já vinha a galera mais abaixo. E tipo, o Série A era Rafinha, Nicásio, a Piguana, aí vinha o Kim, entendeu? Tinha uma galera, tipo, os caras que estavam migrando pra Fortaleza também, tipo, Kim não é de Fortaleza, mas foi Jogava morar, por lá. jogava por lá. A Piguana também não, que é de Recife, mas se casou lá e morou lá, entendeu? A Rafinha e Nicásio é de Fortaleza, tinham outros também, né? Tinha outros caras lá que, tipo,
jogavam pra caramba também, que eram Série A. E daí o Ney, com a dedicação dele, treino, ele conseguiu se encaixar no meio de Série A. Série A. Aí o que fizeram? Se fizesse um evento só de Série A, não tinha. Entendeu? Porque era pouco. Pouca Era dupla. pouca dupla, era o quê? Uns 10 Série A só. Daí nem se enquadrou também nesse Série A. Eu começou a fazer como? Um Série A, pega um Série B. Aí, beleza, ficou nesse formato, né? Ficou nesse formato. E nessa eu ainda era menino. Então eu comecei a jogar mesmo. Comecei a jogar competição mesmo quando teve o Cearense. Aí o Cearense era o quê? Um Série A com Série B. Sei. E daí, meu primeiro cearense, tipo, desse formato foi com o Rafinha, né? Ali pelos 16 anos, 17. Joguei com o Rafinha ali, tipo, um A com B. E na primeira já consegui ser vice-campeão, entendeu? Já consegui ser vice-campeão, já consegui me destacar bastante. Por quê? Porque lá no estado do Ceará, a gente jogava sempre um contra o outro, entendeu? Quando foi afunilando ali, que a gente fomos tendo, tipo, os Série B já foram todo mundo Evoluindo. evoluindo, todo mundo do grupo ali dos Série B numa evolução constante, e os Série A também, por quê? Porque no estado do Ceará também tem muita aposta. Então, isso era a nossa motivação, entendeu? Então, o Série B evoluindo e o Série A evoluindo. Então, é uma competição que hoje, tipo, o Biel é quem é por conta das competições, né? Dos cearenses, que, tipo, tinham 6 etapas no ano, entendeu? Então, todo mundo queria jogar, por quê? Porque era um a cada 2 meses, entendeu? Fora as competições que tinham por fora. E nesse período aí, dessa A mais B, qual era ali o confronto que era mais esperado? Nessa época aí o NEM jogava com quem? Rolava já esse confronto de vocês? Tipo, quando eu comecei com o Rafa, né? Aí o Rafa jogou só 2 competições comigo. Aí a dupla a ser batida no estado era Ney e Renan, né? E eu vinha mais ali, tipo, eu, Maikinho, entendeu? Mais uma galera assim. Maikinho jogava com o Naldinho. E daí, tipo, todo mundo queria ver, né? Nem Renan contra Biel e outro. E daí tinha um amigo meu que, cara, esse cara ele fez muito por mim, ele ia, me pegava em casa, deixava 4 da manhã, 3, muitas das vezes brigava com a esposa, entendeu? Por conta de aposta, de jogo de futebol, ele chegava tarde e era toda terça, quinta, sábado, às vezes na quarta, às vezes na segunda, não tinha dia nem hora, né? Formava um jogo e ia. E o confronto começou a ser quando eu fechei dupla com o Mago. Fechei dupla com o Mago, que daí, tipo, já abriu o Cearense, porque o nível elevou. Então disse, ó, vai ser aberto agora. Fechei dupla com o Mago, que é de Rio Grande do Norte. E na primeira que fechamos, aí todo mundo ficou esperando. Nem Renan contra Biel e Mago. Nem Renan contra Biel e Mago. E daí a gente se pegamos na semifinal. Semifinal, né? Etapa lá do João 23. E aposta, todo mundo por fora, o jogo mais esperado, todo mundo parado, parando. Parou tudo que tava fazendo e vamos assistir esse jogo, né? E graças a Deus o Bielzada conseguiu sair vitorioso nessa. Nessa época tu já tinha quantos anos? Nessa época eu já tinha o quê? Já tinha 17 para 18 anos, entendeu? Foi o ano que, tipo, tava bombando lá no estado. E aí depois disso, Biel, quando foi que surgiu a dupla, né? Tu e o NEM, que foram campeão muitas vezes. Passou muito tempo daí, como é que foi? Como eu falei, né? A gente surgimos de um projeto e, tipo, ele fechou a parceria com o Renan porque, tipo, eu era um menino e eu não queria saber de treinar, eu não sabia a proporção que o futebol ia dar com o passar de um ano, entendeu? E daí ele, após, tipo, ele fechar com o Renan, quando eu surgi com o Mago, que eu vi, tipo, que o futebol dava para ir um pouco mais, né? E daí eu ficava jogando ali, treinava um pouco também. E todo mundo falava, caramba, mano, o Biel tá em uma evolução constante. Inclusive, tipo, ganhei do NEM várias vezes na semi, na final, eu e o Mago, contra ele e o Renan. E daí o tio Jorge pegou, chegou pra gente e
E falou, olha, tá na hora de, eu acho que tá na hora de vocês fecharem a dupla, tá na hora de vocês representarem o projeto, né? Não só aqui no estado, mas mais fora, para ser uma dupla daqui, do projeto, para disputar aí no Nordeste e, se Deus quiser, no cenário Aí que nacional. surgiu o Ney Biel. Aí que surgiu na NBL. Tu falou no início que era complicado, não gostava de treinar e tal. E como é que foi esse processo, né? Porque para o cara se tornar um atleta de alto nível, tem que se dedicar nos treinos. Foi a partir daí que tu se dedicou ainda mais. É, porque nosso primeiro brasileiro, meu do né? Que tipo, a gente já iam para Fortaleza já, nos cearenses, já iam sim, o Guigui, então eram jogadores de nome, entendeu? Jogadores do cenário nacional. Então, quando eu e o Ney fizemos jogos contra nem Guigui, que a gente viu que chegamos a perder, mas a gente perdia apertado, entendeu? E eles mesmos chegavam pra gente e disseram, ó, tá na hora de vocês saírem, entendeu? Tá na hora de vocês rodarem, seja no Nordeste, entendeu? E também no cenário e entrar no cenário nacional, entendeu? Então foi algo que tipo a gente despertamos e eu e o Ney já, poxa, o primeiro brasileiro, aí o Tio Jorge falou com a Anicinha e fomos e o nosso primeiro brasileiro foi lá em Francisco Beltrão, lá no Paraná. E ficamos em quarto, pô. Quarto Ninguém lugar já. conhecia, já ficamos em quarto, ninguém conhecia, então surgimos assim, pum. Só que, tipo, não foi do nada, por quê? Porque sim, o Guigui, os meninos de Natal, de Recife, então a gente já jogava contra ele, entendeu? Então a dupla Biel e Ney é encaixadíssima, então pra ganhar da gente era. Aí a parceria de vocês durou quanto tempo? Mais ou menos assim. Cara, eu nem passamos aí uns 2 anos jogando. 2 anos Uns juntos, 2 anos jogando jogando junto. junto. Só que a gente tinha dificuldade, né? Porque hoje, para entrar no cenário nacional, é um pouco complicado. Sabe, Ousado? É um pouco complicado, por quê? Porque ninguém quer perder a sua vaga. Entendeu? É um time de futebol. Será que o cara que é titular vai querer perder a vaga pro reserva que tá chegando? Não vai, irmão. Não vai. Então era difícil, né? Antigamente a gente corria atrás de passagem, né? Não tinha ranking, né? Não tinha ranking. Era mesmo convidado, era mesmo os que tinham nome, entendeu? E já todo mundo queria o Ansuaga, todo mundo queria o Tatá, todo mundo queria o Vinícius, o Belo, entendeu? Aí vinha rapaziada chegando também. E na atualidade, Biel, o que é o mais desafiador para um atleta de futebol hoje? Cara, na atualidade hoje, acho que o mais desafiador é o atleta encontrar um parceiro. Essa é a realidade. Para para você entrar no ranking, você tem que estar com um parceiro que você se De encaixe, qualidade. de qualidade que você se encaixe. Porque não é só é, não é só dentro de quadra. Para você jogar bem, você tem que ter uma relação fora de quadra que seja, entendeu? Também agradável, que você fique à vontade, que você possa se abrir, que você, entendeu? Possa confiar, né? E se abrir verdadeiramente para o seu parceiro, porque é algo que é construído, pô, entendeu? Dentro de quadra é construído pelo que acontece fora, né? Biel, tu tocou num assunto importante, falar da parceria. E como é que foi? Você disse que passou 2 anos com o Ney, por que que essa parceria ficou pelo meio do caminho aí? Teve que se desfazer essa dupla. Cara, parceria durou 2 anos, eu nem, tipo, a gente jogava muito bem dentro de quadra, era muito entrosado. Só que, como eu falei, né, tipo, acho que naquele tempo era mais pelo nome, então nem precisaria pegar alguém de nome para segurar ele no cenário e eu fazer o mesmo, entendeu? E foi isso que fizemos, velho, entendeu? Foi isso que fizemos. Então, quando quebramos, ele procurou um rumo, procurou se encaixar com alguém ali, jogou com vários atletas, né? Eu também, entendeu? E hoje a gente temos nosso nome, né? Hoje acho que quase todos os eventos querem o Ney e o Biel, entendeu? Seja o Biel com parceiro, seja o Ney com outro parceiro, ou os dois juntos, entendeu? Depende também da formação, mas é, hoje a gente conseguimos fazer o nosso nome, né? E se manter, né? Se manter agora dentro do cenário que é o mais difícil. Chegar não é o difícil é É se manter. manter.
Então, pra galera que tinha dúvida, queria saber se foi algo que, alguma treta, algo do tipo, desentendimento, não foi. Foi algo combinado entre vocês. Não, foi algo combinado, entendeu? Que foi justamente para segurar nós dois no cenário. E tipo assim, foi um tempo também que a gente tava perdendo bastante, entendeu? Eu disse, ó, irmão, então a gente estamos se desentendendo um pouco dentro de quadra, estamos perdendo, então procura aí alguém para te segurar, para você também ficar um pouco mais de boa, que querendo ou não a gente joga já tava um pouco tenso, entendeu? Porque 2 anos de 2 anos convivência. queríamos dar resultado e não tava conseguindo. Então foi algo que, ó, quando ele soltou, né, que a gente abriu uma dupla, ele conseguiu seguir o rumo dele, eu também o meu. E hoje, graças a Deus, tá os dois, né, no cenário. E depois disso, que tu fechou com quem? Qual foi tua próxima Cara, dupla? quando eu larguei com o Nen, aí eu fechei com. Cara, depois que eu larguei com o Nen, tipo assim, pra fechar de verdade eu não consegui fechar com ninguém. Eu fiquei jogando com um, jogando com outro, né? E buscando tá no ranking, né? Porque hoje é o ranking, né? Então hoje tudo é tirado pelo ranking. Então hoje quem tá dentro do ranking hoje tem muitos benefícios. Então graças a É, Deus conseguimos pegar. Biel, eu recebi muita mensagem a respeito do quando você estava com a dupla com o NEM, que tinha um clássico, uma rivalidade que entre o Brisa e o Sandrei com você, né? Diz que vocês se pegavam bastante aí. Diz que quando era no amador, vocês batiam nele. Agora, quando ele no profissional, inverteu um pouco essa situação. Fala um pouquinho pra gente aí, como foi esse período aí, como é que era essa rivalidade. Cara, Júnior, seguinte, teve uma vez que eu tava também numa resenha com o Sandrei, e tava eu, Sandrei e Frank. Aí eu cheguei pro Frank e disse, Frank, os dois aí, eu e o Ney só faltava matar. Porque, cara, eles perdiam pra gente todo o tempo, velho. Todo o tempo eles perdiam pra gente. Só que eles tinham duas referências que naquele ano, né? Que acho que foi o ano de 2020 ali, né? O ano ali da pandemia. Então era Frank e o Tinho, né? Frank e o Tinho, os caras passaram 3 anos ganhando. Então o Brisa, irmão do Frank, né? Eles lá, tudo de Maceió. E o Tinho e Frank moravam em Goiânia. E os dois em Maceió. E daí chegou que o Wilton e o Frank puxaram eles lá pra treinar junto. Então, sem dúvida, hoje, né? Tipo, depois assim que eles foram pra Goiânia, né? Pra treinar com o Frank e o Wilton, os atuais melhores do mundo. Então, eles evoluíram bastante, né? E tipo, eu nem a gente ficamos ali, né? Ficamos no nosso estado ali, tipo, jogando aqui nosso torneio. Dificilmente a gente ia pro nacional, quando ia era uma vez no mês, sendo que eles estavam treinando e jogando todo final de semana. Então, hoje, né, os caras conseguiram ser os melhores do mundo, né? Então, estavam treinando com os atuais e eles entraram aí nesse hall, né, dos melhores do mundo. Show de Mas a bola. gente batia muito, muito mesmo, eles ficavam tudo louco, não conseguia ganhar da gente, né? Conseguia ganhar da gente. Mas Biel, e logo também você teve recentemente, sua dupla era o João ET, né? Grande jogador também. Fala um pouquinho como foi essa parceria aí, os títulos que vocês já conquistaram. aí eu e o João, a gente não tivemos título nenhum, né? A gente fechamos agora para esse ano. No ano, foi no que? No final do ano, foi passado, 2024. 2024 ou 2023, a gente jogamos, acho que foi 2024, a gente jogamos um TAF na Bahia, o último TAF Finals. E foi na Bahia, e daí eu fiquei em terceiro com ele, né? Fiquei em terceiro. E daí João foi em 2023, acho que foi em 2023. 2024, João fechou com a Mauri, foi morar em São Paulo. Daí com a Mauri não deu certo, aí fechou com o Beguinha. Aí quando quebrou com o Beguinha, tipo, como ele mora aqui, eu joguei bastante tempo com o irmão dele, com o Mago. E daí a gente resolvemos fechar, né? Resolvemos fechar a dupla.
Pô, foi experiência incrível, o moleque é um fenômeno. Tem parente também? Vocês são parentesco? Não. Não, não, não. Só parceiro Só, mesmo só, da. só parceria, joguei com o irmão dele. João é um fenômeno, né? Não tenho o que falar, o moleque mostrou aí. É o ET mesmo, entendeu? Neymar do futebol. Só que não deu certo por conta de algumas complicações que a gente tivemos, né? Nesta quadra, como eu falei, então, pra jogar bem, pra. Então, Biel, João ET é fenômeno, mas fora das quadras. Rolou uma situação, não me lembro qual foi a competição, que na live bombou, a galera criticando muito, né? Você era o parceiro dele, vocês estavam na final, e aí o que rolou lá é que diz que ele passou a noite na farra, né? Na resenha, e aí foi pra final daquele jeito, teve que fugir da quadra ali nas pressas. Verdade mesmo, confirma essa história. O homem é da barca mesmo. Na verdade, a gente não tava na final, né? Foi acontecendo no Futebol Brasil. E a gente tava nas quartas, né? As É, quartas do nas finais. vencedor. E aconteceu, né, que eu acho que, tipo, ele já tem a sua vida, né? Tem a vida dele pessoal, que, tipo, eu também não tenho nada a ver, né? Só que naquele dia ali foi um pouco complicado, né? Porque, tipo, ele vinha melhorando, entendeu? Ele gosta um pouco ali de se divertir, às vezes exagera, mas, tipo, ele vinha melhorando. Tinha duas competições que era só hotel. E uma delas foi Praia Grande, primeira estação do ano, que a gente ficamos em terceiro, me machuquei. A gente estava jogando bem, inclusive ganhando de Tavinho e Gui. Aí no Futebol Brasil ele acho que virou um pouco a chave ali pro lado negativo, né? Mas, tipo, depois da competição, conversei com ele, disse, porra, irmão, tal, aí é foda, mano, tá ligado? E conversamos lá, beleza, e, irmão, daí foi só mesmo, só situações que me deixavam um pouco constrangedor, Desgastando a relação ali dos desgastou, atletas. me deixava desconfortável, entendeu? Porque, tipo, tava me atrapalhando, entendeu? Ele não tava só se atrapalhando, ele tava me atrapalhando também. E, cara, eu esse ano resolvi focar, resolvi querer mesmo de verdade, né? Ser atleta, porque ser atleta não é fácil. Você tem que, você tem que abdicar de muitas coisas, né? Alimentação, sono, treino, entendeu? Recuperação. Então é um pouco complicado e eu vinha fazendo isso tudo. E ele, quando começou, né, a voltar a fazer o que ele fazia antes, eu não aceitei, entendeu? E não vou aceitar isso de ninguém. A pessoa, uma coisa é tipo, você tá num esporte individual, né? Outra coisa é em dupla, né? Que você também vai prejudicar o seu parceiro. E Então, o ponto principal para ir para cancelar, para rachar a dupla foi isso ou não? Teve mais situações que você viu, não dá mais para aguentar a parada, vou ter que rachar aqui com o a ponto dupla. principal foi os costumes, né? Tipo, o costume dele tava diferente do meu, né? E meio que tava me atrapalhando ali, entendeu? Porque ele, tipo, é um moleque jovem, entendeu? Um moleque jovem ainda que, tipo, não tem filha, entendeu? Não tem compromisso, né? Com essa parte de filha, de correr um pouco mais atrás, de batalhar, como eu falei lá no começo, né? Então hoje minha maior motivação é a minha filha. Então para ele, um moleque de 22 anos que tá ali, tá de boa, é só ele, entendeu? Então, tipo, ele fazendo ou não fazendo, vai ficar tranquilo. Para mim não, já pesa um pouco, entendeu? Então eu tenho que pensar na minha filha, eu tenho que pensar em dar o melhor para ela, né? E eu peguei e resolvi acabar Então, com a para dupla e você, então, ele não estava tendo comprometimento, né? Compromisso com o profissional, né? exatamente, e eu tava querendo demais, entendeu? E eu acho que tipo, eu pedi para ele assim o mínimo e ele não tava conseguindo atender o meu pedido, então resolvi fechar a dupla, né? Então, quebrar a dupla e seguir a minha vida. Show.
Bia, vamos falar um pouquinho também de título, né? Você que tem um currículo aí gigantesco, mundial, tri-brasileiro, futebol Brasil, Nordeste, Baiano e Cearense. Desses títulos aqui, qual foi o que teve uma partida assim que foi inesquecível pra ti? Cara, título, todos esses títulos, né? Mas a minha principal partida foi no meu primeiro brasileiro com o Ney, a semifinal, eu e Ney contra Lalazi e Luciano. Semifinal foi, perdemos no terceiro set, que é o set decisivo, né? Mas, cara, fomos aplaudidos, entendeu? E dali o nosso nome começou a estourar, entendeu? Dali o nome Ney Biel começou né, a chegar nos ouvidos mesmo da rapaziada que estava no cenário e mostrando mesmo que realmente a gente estava ali, né? Que a gente somos bons e mostramos e hoje só a confirmação, né? Então, Biel ganhar título não é fácil, né? Seja qual for o título, é sempre uma dificuldade, né? Tem que batalhar muito, mas como é ganhar o Mundial, irmão? cara, é uma satisfação sim. Então, quando você ganha um título desse porte, entendeu? Você fica, caramba, mano. Porra. Então, você lembra, né? Você lembra de onde tudo começou, do que você fez pra chegar ali, entendeu? Do que você passou, porque vida de atleta não é fácil, né? Vida de atleta é complicado, a gente sofremos bastante. Então você passa um filme na sua cabeça, né? E você fica sem saber o que falar, sem saber o que fazer, entendeu? Você somente agradece a Deus e, poxa, por tudo que eu passei, valeu a pena. E no cenário de hoje, na atualidade, o que é que tu acha do Mundial? Porque a gente vê muita galera questionando a galera que está indo disputar, né? Porque, por exemplo, é o Tavinho, né? Ano passado ganhou praticamente todas as competições e não estava no Mundial. Muita gente diz que é privado, particular essa competição. Fala pra gente aí o que é que você acha, sua opinião sobre os mundiais, né? Não é privado, né? Não chega a ser privado. É porque hoje tem duas ligas, né? É como se no basquete, né? Tem duas ligas ali, né? Então, hoje o ranking, né, da CBFV, que é junto com Estação Open e Futebol Brasil, e o ranking do Circuito Brasileiro de Futebol, né, que é a LBF, né, a Liga Brasileira de Futebol, que é o CBFUT e o TAF. Então, é bom e é ruim. Bom que, tipo, tem espaço para todo mundo, entendeu? Acho que, tipo, se unificassem tudo, ia atletas ficar de fora, né? E hoje consegue, né, ali encaixar quase todos os atletas de futebol ali nas duas ligas, né? E, cara, se juntasse ia ser uma guerra do caramba. Essa é a realidade. Ia ser uma guerra da poxa, porque é muito difícil. Você vê que as duplas não estão conseguindo permanecer aí três, quatro vezes no lugar mais alto, entendeu? Ganha uma, perde a outra, ganha outra, entendeu? Então, as duplas que estão ali mais, que são mais encaixadas, que têm mais entrosamento, que estão conseguindo se manter, elas estão conseguindo, mas elas oscilam, entendeu? Então é isso, velho. É difícil, mas eu acho que se unisse mesmo era uma guerra e ia ser bom, velho. Ia ser bom. Mas não é uma forma injusta, entendeu? Não é uma forma injusta. Eu acho que tem os rankings, né? Um ranking tem da LBF, tem um ranking da CBFV, né? E tipo, Entrando nessa linha aí que tu tá falando, que é duas ligas, a gente vê muito um zum 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 sobre essas ligas. Você particularmente participa das duas, né? Joga nas duas, mas você com atleta, assim, qual é a melhor? Não tem como falar qual é a melhor, ou onde é que o atleta se sente melhor de jogar, onde você vê que aqui o ranking aqui é melhor do que aquele, aqui eu consigo mais isso ou não. Fala um pouquinho pra gente
na sua opinião, como atleta, né? Tipo, quando surgiu, acho que os atletas estavam tomando iniciativa, né, para jogar e optar só por uma liga, né? Eu não, quando surgiu, eu disse, eu vou jogar as duas. Eu sou atleta, eu não tenho nada a ver com problema de um e de outro, né? Esse que se Então não resolve. existe isso, não. Se jogar aqui, não joga aqui. Não Pode jogar nas existe. duas. Oxe, eu tô jogando as duas, entendeu? Me dou bem com as duas organizações, né? Respeito demais a opinião. Cada uma tem a sua opinião. E é como eu falei, é bom também que também ele Unifique. se unificasse, né? Acho que seria demais, porque o nível aumentaria, né? Acho que 100 vezes mais aí, que é só atleta de qualidade aí, todo mundo treinando bem, se dedicando o máximo, mas como no momento não estão conseguindo, e Bielzada vai indo nas duas aí, né? Vai indo nas Biel, e duas. você também que já é quase um teresinense. Sua vida aqui em Teresina. Você vem aqui muito. Fala um pouquinho como foi tua chegada aqui a primeira vez. Eu me lembro que tu foi treinar foi dar aula, na verdade, lá na Arena do Rato. Fala como é a sensação de estar aqui em Teresina. Cara, Como foi essa eu experiência? considero Teresina aqui a minha cidade, né? Porque aqui eu fui muito bem acolhido, a recepção aqui é diferenciada. Então, sempre que tem evento, eu venho aqui, né? Então, primeira vez que eu estive aqui, que eu dei aula na Arena do Rato, aí eu passei 6 meses e me identifiquei muito com o povo daqui. E, cara, possivelmente aí, acho que com 1 ano, 2 anos, 3, 4, não sei, posso voltar a morar aqui. Acho que aqui é uma cidade que eu gosto bastante. Apesar de ser quente pra caramba, mas eu acho que o calor, ele não consegue, né, ser o principal ponto, entendeu? Acho que, tipo, o povo, acho que a recepção, o carinho que o povo daqui de Teresina tem por mim, isso não tem preço. Biel, e na resenha? Fala um momento aí dos bastidores, algo assim de uma resenha que pode compartilhar pra galera o que é que rola nos bastidores do futebol, o que é que acontece, qual uma resenha inusitada aí pra gente. Cara, é muita resenha, velho, futebol, porque Futebol já é uma já é resenha. uma resenha. Mas quando se junta os brasileiros, então, e fora do país, cara, esses caras é muita resenha, velho. Então é a resenha que, tipo, a gente tava em Israel, né, e tipo, alguns conseguem desenrolar um pouco inglês, outros não, entendeu? E, cara, acontece muita resenha bacana, na praia mesmo. Solta uma pra nós aí, Acontece, solta uma pra nós. deixa eu lembrar. Acontece que, cara, agora tá me faltando bem a memória. Mas são muitos, é questão mesmo de falar inglês, é questão mesmo de não entender, entendeu? E o cara perguntar alguma coisa e são muitos, tá me faltando um pouco a memória, E mas nessas viagens aí, Biel, como é que é lá a alimentação, até na hora de pedir, como é que funciona? Deve ter uma resenha aí, não tem não? a viagem internacional, Isso. cara, tipo, vou contar uma resenha minha, né? Primeira vez que eu fui pra Israel, caramba, não falava nada inglês, nada, sabe o que era nada. E eu disse, e agora, velho? Como é que eu vou pedir aqui a alimentação? O que é que eu vou fazer? Pô, só sei pedir água e mal, velho. Só... E daí chegou a hora da refeição, né? E daí o comissário lá de bordo, pá, chegou perto de mim, e começou a falar, né? Perguntar se eu queria frango, se eu queria o que é que eu queria, né? Só que eu não tava entendendo nada, eu não sabia que tique era frango, que meat era carne, potato, batata, né? Rice, eu acho, se eu não me engano, essa é a pronúncia do arroz, eu não entendia nada. Cara, e eu ficava sem entender, eu só falava, I don't speak English, e ficando vermelho, e olhava pro lado e o pessoal olhando, velho, e a vergonha.
E ele também ficava com vergonha, entendeu? Ele teve que pegar, entendeu? Pegar, é como se fosse uma marmitazinha assim, pá. Abrir. Abrir e me mostrar, velho. Aí eu disse, caramba, velho, eu disse, nunca mais eu passo essa vergonha, nunca mais na vida. E, cara, me dediquei um pouco mais aí na língua e consegui desenrolar. E hoje é de boa, consigo me virar um pouco ali. Um pouco amarrado, mas a gente consegue ali, mas são coisas que, tipo, a gente. Pô, depois a gente dá risada, velho. Depois a gente dá risada. A gente tá chegando no final, Biel, mas antes da gente encerrar, fala pra gente qual foi a maior zoada que você já teve aí no meio do futebol, polêmico, ou foi um jogo, alguma rivalidade, qual foi a maior zoada assim que você vê, poxa, na minha trajetória foi... A famosa zoada foi agora, eu e João contra Brice e Sandrei. Foi no TAF, caramba, mano. O jogo virou assim uma loucura, entendeu? Uma loucura. João falou, xingou o Brice e Sandrei vinha e xingava a gente, e mó onda. Cara, porque agora tem uma parada que, tipo, mas é só numa liga, né? Que é a da CBFV, invasão por cima. Levantei uma bola e a bola foi. Estavam passando, só que na LBF não tem essa invasão. Aí o João pegou bem, né? Pegou bem e não fez rage, né? Não fez rage. E também não passou para quadra do adversário, né? E daí foi lá, vem cá, o Sandrei pediu VAR e pediu rede. Só que a rede não existiu. Aí o juiz marcou invasão, que o João na queda atrapalhou o Sandrei. Aí começou. Aí o João pegou e falou, porra, vocês bagunçam a porra do jogo, isso e aquilo. Né? E começou a falar com o Sandrei, pá, isso e aquilo. Porra, vai tomar no cu, caralho, Ah, Sandrei. verdadeiro Porra, não zoado. sei o quê. Porra, Sandrei, vai jogar teu futebol. Aí, tipo, uma hora eu passei assim na quadra, aí ele... passa aqui de novo, não sei o que, não sei o que. Oxi, você acha que eu sou otário? Tá querendo não sei o que. Aí o Brisa pega esse bloqueio aqui, não sei o que. Uma hora lá eu ia pro bloco aqui, caía em cima do Brisa. E loucura, João xingou e Brisa, esses caras aí e tal, não sei o que, estão xingando a gente também. E foi a maior loucura o jogo e, cara, assim, é algo que eu vi ali que rapaz, é um Brasil e Argentina. Brasil e Argentina e tipo, cada um lutando pelo seu, né? Acho que quando sai de dentro de quadra ali, a gente consegue conversar ali, pá, mas depois, né? Depois de cabeça fria a gente consegue, mas cada um brigando pelo seu ali e é isso, aí é isso e porra, mas aí foi a maior loucura assim dentro de uma competição, porque foi loucura de verdade. E aí, qual é o futuro do Biel no ano de 2025? Quais os projetos, pretensões? Cara, tipo, comecei o ano bem, né? Tipo, fiquei em terceiro aí no Estação Open, depois vice-campeão do CB Foot, que tá, é uma etapa da LBF, entendeu? Estação Open já é da CBFV. E comecei bem, querendo mesmo de verdade, né? Tipo, fechei com o João aqui, aí já quebramos a dupla. Vou ver agora como que eu vou fazer, quem eu vou jogar, porque é algo que tem que ter sintonia, né? Eu falo para todo mundo que a gente, quando a gente fecha com um parceiro, a gente entra num relacionamento, porque a gente convive mais com um parceiro do que com um familiar. Todo final de semana a gente tá viajando e nisso, Júnior, é algo que pode desgastar, o que aconteceu comigo e com o João, entendeu? Então os costumes dele já estavam me irritando, e então eu posso também, com o meu costume, irritar outra pessoa, entendeu? Então é isso, mano. Então, Deus quiser aí, parar pra pensar um pouco aí, ver qual o parceiro ideal, jogar com um, jogar com outro ali pra ver, entendeu? Com quem, né? Já tem alguém em A minha mente aí, Biel? personalidade Já tem alguém em já mente? encaixa. Cara, Pode soltar, pode soltar. posso soltar, posso falar, tipo, tem um Bruninho Goiano, né? Acho que jogamos várias vezes juntos, sempre chegamos no pódio, é um cara que me identifico bastante, entendeu? Então acho que ele é que possa ser aí o parceiro do Biel aí para a temporada de 2025. Show! Para finalizar, Biel, deixa um recado aí para a galera que te acompanha.
Você que é bastante, tem bastante seguidor e a galera se inspira muito em você. Deixa um recado aí pra galera que tá começando, até mesmo para quem já tá no processo aí de se tornar um atleta. Deixa um recado especial para eles aí. Galera, para quem me acompanha, para quem torce pelo Biel, meu muito obrigado, que Deus possa abençoar vocês, né? E para quem também é amante, né? Quem torce pelo Biel e é amante do futebol, espero que vocês possam evoluir. Não sei, né? Qual dimensão vocês vão querer tomar com o futebol, se vocês vão querer ser profissional, se vocês vão querer jogar por hobby, mas futebol é um esporte apaixonante, é um esporte bacana demais, que vai lhe abrir portas, independente, né, do seu intuito com ele, se você quer realmente seguir mesmo dentro do esporte, dentro do futebol, né, mas espero que dê tudo certo na vida de vocês, que vocês possam tomar a melhor decisão. E digo mais, não é fácil tornar um atleta de futebol, né? É mais hoje com o nível que está. Mas se você batalhar, se você correr atrás, se você quiser mesmo, de verdade, né? Você vai conseguir. Você vai conseguir porque é a força de vontade, né? A força de vontade, ela vence tudo, né? A gente temos aí no futebol o Cristiano Ronaldo aí, um cara que se dedicou bastante, se dedica até hoje, está com 40 anos jogando, titular da seleção portuguesa, né? Então é um cara que, poxa, então o cara vai jogar mais 2 anos até os 42 ou 43. Então é a dedicação e a força de vontade. E é isso, rapaziada. Beijão, um abraço aí. Agradecer a vocês, Júnior, pela moral. Vamos juntos, vamos juntos. Quem sabe mais possa ter mais podcast aí. Vamos nessa. Que é isso, Biel. A honra é minha te receber aqui. De cara já no primeiro episódio, quando o Fernandinho falou que você ia estar por aqui. Não, vamos gravar com o homem, vamos trazer o homem, mostrar a história dele, poder conhecer de perto aí quem é o Gabriel. Você falou lá no início, então isso só nos deixa mais admirar você, a pessoa que você é. E eu espero que em 2025 seja um ano aí abençoado para ti, que venha muitos títulos. E eu queria te presentear aqui, ó, com um presente do nosso parceiro, um monte de coisa. Você que viaja muito aí, ó, acho que você vai gostar. Mostra aí pra galera. Aí, rapaziada, esquece. Irmão, agradecer aí. Agradecer também a monte de coisa aí, ó. Vai viajar ouvindo aquele Esquece, som papai, de qualidade. Esquece. iPods aí, daquele jeito. E é isso. Um monte de coisa aí, rapaziada, ó. Viajar com aquele fonezinho, aquela musicazinha. Até mesmo pra concentrar antes do jogo. Tem muita gente também que fala que às vezes é perna, é isso e aquilo. Mas tem gente que se inspira escutando música. Entendeu? Uma forma também de concentrar, de se motivar, né? E é isso aí. Agradecer aí pelo brinde aí. Vamos junto, vai ajudar bastante. Valeu, Bielzada! Valeu, Júnior. Galera, e não deixa de seguir o homem nas redes sociais. A gente vai botar aqui, ó, o Instagram dele. Vai lá, siga o Biel. Trabalho fenomenal, grande atleta aí do Ceará, mas que todo ano tá na agenda dele, Teresina, Piauí. Então, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. E vamos juntos. É nosso.